Oi galera, começando mais um vídeo, já deixe seu joinha aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as novidades. Bom, vamos começar com a massa laranja. Basicamente, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez no vídeo da luminária, tá? Só que dessa vez vai ser uma ponteira de lápis de abóbora, então é basicamente as mesmas coisas. Só que a gente vai usar aquilo ali que eu mostrei para vocês, que parece uma mangueira. Se chama mangueira de nível, tá? Você vai comprar em um casa de construção como mangueira de nível, essa mangueirinha aí. E a gente vai usar sempre quando a gente for fazer pontaria de lápis aqui no canal, tá? Então, a gente vai fazer uma bolinha, vai medir ali com a mangueira, marcar, e depois vai vir com a esteca só abrindo. Se você não tiver esteca, você pode usar qualquer coisinha que tenha uma ponta arredondada, tipo cabo do pincel, isso tudo serve, tá? Daí a gente mede novamente, vê como ficou, coloca lá pra marcar e tudo, vai arredondando. E agora a gente vem com a cola, colando já a mangueira na nossa abóbora. Que ainda não é uma abóbora, né? A nossa massinha redonda. Não é tão redonda, né? Ela fica um pouquinho achatada, depois eu dou uma achatada nela. Aí eu tô passando um pouco de água porque ficam umas rachadurinhas. E às vezes acontece, ficar umas rachaduras na massa, aí você pode pôr um pouquinho de água, alisar que arruma, tá? E aí eu tô fazendo isso e tô mostrando aqui pra vocês porque acontece e pode acontecer com você em casa. Aí eu fiz uma marcação bem no centro pra poder conseguir fazer as linhas, né, da abóbora, os veios. E agora eu venho com a esteca gravata e faço as marcações em cima para depois ir marcando certinho em toda a volta da abóbora. Eu faço uma cruz, depois eu corto no meio da cruz e corto no meio dessa estrela que fica aí. Pra ficar certinho as marcações. Ainda assim não fica certinho, né, gente? É muito difícil deixar tudo certinho. Mas tentei fazer, dei o meu máximo aí. Tentei fazer o mais certinho possível. Daí a gente faz a mesma coisa que a gente fez na outra, né, na luminária. A gente começa em cima e termina embaixo. Começa em cima e termina embaixo. Em todos esses veiozinhos. Barulho de passarinho. Acredito que vai sair no vídeo, porque do outro vídeo saiu. Então, acho que nesse também sai. Bom, enquanto isso, enquanto a nossa abóbora dá uma descansada, dá uma ressecada, a gente vai começar a fazer o chaveiro. Esse chaveiro é como se fosse um cactozinho, né? Então, tem o vasinho embaixo e o cacto em cima. Então, eu tô agora fazendo o vasinho. Aí, eu faço uma bolinha, depois eu vou dar uma... Faço tipo uma coxinha com ela. Só que ela vai ficar um pouquinho achatada embaixo. Então, aí depois eu vou e aperto na mesa para ficar reto em cima e embaixo. Mas a parte de baixo, ela tem que ficar um pouco menor do que a parte de cima. Vocês vão entender agora no decorrer do vídeo como o que eu tô querendo dizer. Porque, como é um vasinho, né? A parte de cima é sempre um pouco mais larga do que a parte de baixo. Aí eu dou uma achatadinha, uma rodadinha na mesa, pressionando mais a parte de baixo do que a de cima. Tá vendo que ele tá ficando um pouco mais gordinho em cima e um pouquinho mais achatado embaixo? Eu dou uma achatadinha na mesa. Eu repito esse movimento várias e várias vezes, tá, gente? É que eu não deixei repetindo tudo aqui, tudo que eu faço, porque senão o vídeo ia ficar enorme. Mas eu repito esse movimento muitas vezes. Porque sempre vai desmarcando, né? Tudo que você faz no biscuit, infelizmente, você aperta uma coisa aqui, aperta uma coisa ali e acaba saindo. Aí, agora eu venho com a esteca gravata de novo e faço essa marquinha, que é como se fosse a beirada do vaso, né? A parte de cima, aquela marquinha que tem, né? Mas você também pode fazer com massa de biscuit, se você não quiser fazer assim. Você pode esticar um pedacinho de massa de biscuit,
cortar ela como se fosse uma faixinha e colocar aí nessa parte. Eu pensei em fazer assim também, mas achei que assim seria mais prático. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, eu sou um tanto preguiçosa, né? Então eu gosto das coisas mais práticas. Aí agora eu venho com o boleador e na parte de cima eu só dou uma marcaçãozinha com o boleador. Depois eu venho com a esteca, abro um pouquinho, faço uma aberturinha e depois eu venho com a mão e termino de abrir com a mão a quantidade que eu quero deixar aberto do vasinho. Eu vou fazendo esses movimentos circulares com a esteca, abrindo, e aí agora eu venho com a mão, com esse movimento de pinça, como se eu fosse pinçar alguma coisa, sabe? Vou fazendo esse movimento e rodando o vasinho na minha mão, rodando na outra mão, até abrir. Aí ele vai e abre, fica bem abertinho, abre com mais facilidade. Depois eu venho com a esteca só para deixar ele mais ajeitado, sem marcação. E aí vai ficar assim. É como eu falei pra vocês, eu vou sempre remarcando e refazendo aquilo que eu já tinha feito. Então, faço aquele mesmo movimento, dou uma marcadinha de novo na parte de cima e na parte de baixo, porque já saiu um pouco da marcação, né? Porque eu mexi, pressionei, remarco de novo a linhazinha que fica aí na parte de cima do vasinho. Então, isso é tudo coisas que a gente vai refazendo mesmo no processo do biscuit, é normal. Depois eu venho com a esteca e passo em cima dessa linhazinha, porque eu quero deixar essa linha bem marcada, sabe? E eu sei que depois que o biscuit seca, algumas marcações não ficam, né? Ou ficam bem de leve. Como eu queria que ficasse bem marcado, então eu resolvi passar com o pincel, a esteca um pouco cheia de água, né? Com um pouco de água, né? Mergulhei a esteca na água e passei aí. Quase que o português não sai hoje, né? Tá difícil. Quando a gente vem narrar esses vídeos aqui, gente, é muito ruim, viu? Porque as palavras faltam, então fica complicado. Aí a gente vai deixar o vasinho descansando e vai começar a fazer o cacto agora. Então, a gente vai sovar bem a massa. Não esqueça de sovar sempre muito bem a massa, tá? Vai fazer uma bolinha e dessa bolinha a gente vai fazer uma coxinha alongada. Não, acho que não é uma coxinha alongada, não. Um cilindro? Não é cilindro também, gente. Eu sou péssima com formas, cara. Nossa, que horror. Mas vocês vão ver aí. Primeiro faço uma coxinha e depois da coxinha uma coxinha alongada, é isso mesmo. Ficou uma coxinha alongada. Pronto. Péssimo, nossa. Aí agora a gente vai fazer as marcações, né? Que é tipo da abóbora. É a mesma marcação da abóbora, só que um pouco mais espaçada, né? Dá no total umas 4 marcações só. Pra fazer as marcações que tem entre uma folha e outra do cacto. Depois eu venho fazendo esse movimento de pinça em toda a volta também, tá? E sempre remarcando, tá, gente? Porque como você vai pegar no pedaço, aí a marcação sai de novo. Aí você pega no outro, a marcação de trás sai. Então, você tem que ir sempre remarcando, sempre remarcando. Esse vídeo, originalmente, deu mais de 1 hora, sabe? Por isso que ele está dando 25 minutos. Então, assim, é um vídeo grande, né? Eu tirei muita coisa do vídeo. Se eu tivesse deixado o vídeo inteiro aqui pra vocês, ia ficar enorme. Então, eu tive que cortar muita coisa, porque eu fico remarcando também. Não tem necessidade de ter aqui no vídeo, né? Mas é isso, aí a gente vai ficar fazendo esse movimento de pinça em toda a volta e remarcar com a esteca de gravata. Depois a gente vai fazer esse movimento aí, com a estequinha de gravata. Tipo, como se fossem cortezinhos, né? E depois vem
fazendo o mesmo movimento de pinça de novo, pressionando, porque aí ele vai ficar um pouquinho mais espaçado, mais bonitinho, né? Aparentemente. Aí depois eu mergulho o palito de dente na água e coloco ele aí dentro. É porque fica mais fácil, tá? Pra encaixar o palito dentro da massa quando você mergulha a massa o palito na água. Aí depois eu continuo. É que eu esqueci de colocar antes, então eu coloquei nesse momento o palito. Mas aí você coloca antes de começar a fazer, porque senão sua marcação toda vai sair. Aí você vai ter que, né, refazer muita coisa. Eu refiz muita coisa, mas como eu falei pra vocês, eu não postei aqui. Aí continuo fazendo esse movimento, em todas as folhinhas, né, que ficaram aí do cacto. Pra ficar parecendo mesmo, né, uma folha real de cacto. Óbvio que não fica idêntico, né, gente? Porque eu também não sou tão boa assim, né? Não sou boa, na verdade. Eu faço o que eu aprendi na internet, né? Mas... E tento repassar pra vocês, pra ver se vocês gostam do meu conteúdo. Mas... Tem gente que faz que fica bem parecido mesmo, né? Com cacto. O meu não ficou tão parecido assim, mas ficou bom, gente. Pra um chaveirinho tá legal. Aí a gente vai remarcar de novo, depois que tiver feito tudo. Sempre remarcando. Às vezes eu dou uma acelerada no vídeo pra não ficar, né? Não ficar um vídeo tão grande, maior do que já tá. E aí agora a gente vai deixar de lado e vai começar com a abóbora. E aí eu vou fazer os olhinhos, que eu fiz igual da outra, porque que eu conseguia fazer. Eu sabia que era o que eu ia conseguir fazer. Ainda assim, gente, foi bem difícil deixar esses olhinhos triângulos, viu? Bem triangulares. Foi difícil. Eu usei primeiro esse estilete, cortei. Depois eu usei várias estecas, mas eu também cortei aqui, porque senão ia ficar muito grande. Mas ainda assim eu deixei uma boa parte, para vocês entenderem que não foi tão fácil assim para deixar ele marcadinho, um triângulozinho certinho. Aí eu faço a marcação do triângulo e depois eu vou tirando o que tem dentro, né? Esse excesso de massa que fica por dentro. Eu faço isso dos dois lados. Ele fica tão bonitinho, né? Como ponteira de lápis. Eu gosto bastante de ponteira de lápis, viu? Mas não serve só para lápis, também você pode usar na caneta. Cabe certinho a mangueira de nível na caneta, então é bem legal. Eu gosto bastante. Eu prefiro usar na caneta, na verdade, do que no lápis, porque eu não uso muito lápis, eu uso mais caneta. Mas eu adoro. Eu vou trazer mais algumas ponteiras aqui pra vocês. É que como a gente tá chegando no Halloween, né? O povo gosta desse tema, as pessoas gostam desse tema, gostam dessas pumpkin carving, né? Então eu resolvi fazer essas duas aí pra vocês. Apesar de eu já ter feito uma praticamente igual, né? Só que na luminária. Mas como era menor essa, então fica um pouquinho mais difícil de fazer, né? Então eu resolvi trazer aqui pra vocês. E se for muito repetido, vocês me desculpem aí, tá? E outra, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, também não se esqueçam de colocar aí nos comentários, que eu vou ler todos os comentários. E se eu conseguir fazer, podem ficar tranquilos que eu trarei aqui no canal pra vocês. Aí eu coloco outra esteca. Aí eu só entendi que eu ia conseguir deixar com a esteca pequenininha, que é essa daí. Essa esteca, gente, é na verdade uma esteca pra unha, manicure que costumo usar. Mas eu comprei ela porque eu achei que ela ia facilitar muito a minha vida. E muitas biscoiteiras, né, que fala, muitas artesãs que fazem biscuit usam também
essas estecas, porque ajuda muito, facilita muito a vida da gente. Então, eu comprei na Shopee um kit com algumas estecas, eu nem sei quantas vem, mas eu indico pra você, tá? Se você gosta de fazer biscuit. Depois eu coloco esse furador aí, que é o furador que eu uso também pra costura e para poder ajudar melhor a definir mesmo os cantinhos do triângulo. E ficou bem certinho depois que eu coloquei as estecas pequenininhas e depois que eu coloquei esse furador. Daí agora eu venho com o estilete, de novo, de precisão, e faço o formato da boquinha, né? Daí eu vou tirando também o que tem dentro, todo o excesso de massa de dentro, para ficar do jeito que a gente quer que fique, né? Eu dei uma adiantada, porque é só tirar a massa, o excesso da massa. E depois eu vou remarcando de novo, passando essa esteca nos veios para deixar remarcado. Aí agora a gente volta lá, enquanto a abóbora descansa, a gente volta no chaveiro. Eu coloquei essa massa laranja porque eu não tinha massa marrom, tá, gente? Mas o ideal é você colocar massa marrom. O vasinho também, eu fiz essa cor porque eu também não tinha marrom. Eu queria ter feito com um marrom um pouquinho mais claro e um marrom um pouquinho mais escuro a massa de dentro. Mas, ou também ter feito com um vaso laranja e a massa de dentro marrom, né? Pra fazer a terra. Mas como eu tava sem marrom, depois que chegou minhas massas, né, que eu comprei, então tava sem marrom, não deu pra fazer. E aí depois eu vim com uma maquiagem, passei, mas não gostei muito do resultado, não. Então eu indico mesmo que vocês usem a massa da cor que vocês querem, porque depois quando você passa maquiagem ou o giz em pó, né? Esqueci o nome do giz, mas aquele giz em pó também não dá o mesmo resultado. Aí eu faço os furinhos, né? Fiz palito de dente, fiz com aquela agulha de crochê, né? E depois passei uma água só pra deixar uniforme. E aí eu vim com a parte do cacto e coloquei. Pra me ajudar a descer, eu usei um alicate. Eu tô trocando todas as palavras hoje, gente. Desculpa aí. Como eu falei pra vocês, não é fácil vir aqui e ficar falando pra vocês, porque as palavras fogem da cabeça da gente. Aí eu colo com a cola adesiva, aquela cola instantânea. Eu gosto bastante dessa cola instantânea. E depois eu faço um furinho em cima com a esteca e depois coloco a parte do chaveiro com a cola também. Sempre usando a cola. Gente, desculpa a buzina aí, desculpa os barulhos externos, porque, como eu falei pra vocês, não tem como não sair os barulhos externos aqui no meu áudio, porque a rua fica bem aqui perto do meu quarto, então, desculpem pra vocês. Aí agora, voltando com a abóbora, eu passo um pouquinho de água, mas depois eu passo um pouquinho de água de novo, porque vai dar uma ressecada. Eu pego um pouquinho de massa verde pra gente fazer a parte do talo, né, do cabo lá de cima da abóbora. Aí eu faço uma bolinha primeiro, dou uma amassada nessa bolinha na mesa, uma pressionada na mão e depois eu dou uma pressionada na mesa e molho um pouquinho, como eu falei que eu ia molhar de novo, né? Molho um pouquinho e coloco a massa aí. Tem que sempre estar umedecendo a massa, pra você não precisar usar cola, sabe? Porque senão cai, né? Às vezes gruda, mas às vezes não gruda tanto. Como a massa estava ressecada, é bom passar um pouquinho de água, porque senão cai. Agora, se a massa tiver molhadinha, você não precisa passar. Aí eu umedeci um pouquinho também, porque depois eu vim com a esteca ajeitando e deixando uniforme, né?
tirando essa marcação que fica entre o talinho e essa parte verde, essa base verde. Daí eu faço um rolinho pequenininho e coloco lá, umedecendo. Eu coloco o talinho em cima e depois eu venho com a esteca ajeitando e tirando toda a marcação. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, é sempre bom tirar as marcações, o que você puder deixar uniforme, você deixa uniforme, que fica bem legal, né? O resultado fica mais profissional. As pessoas notam também, né? Quando você tem uma coisa mais profissional, mais bonitinha, mais uniforme, faz toda a diferença no seu trabalho. Então, é legal você fazer. Aí eu venho com essa estequinha fininha, porque, né, ela é pequenininha e ajuda a pegar esses cantinhos que tem, que a outra esteca não ajudaria tanto. Então, fica bem legal. E aí eu vou alisando, e alisando, e alisando até ficar do jeito que eu acho que tá bom. É sempre importante você perder tempo no seu trabalho, tá, gente? Que na verdade você vai estar ganhando tempo, né? Fica mais detalhado, as pessoas conseguem notar que você trabalhou, que você levou tempo para fazer aquilo, né? Fica um resultado mais bonito. Daí eu corto a pontinha para ficar retinho. O outro eu deixei com uma pontinha, né? A luminária eu deixei com uma pontinha, mas esse eu quis fazer com a pontinha mais reta. Então, eu cortei a pontinha de cima e depois eu vim com a esteca fazendo os veiozinhos. Eu peço desculpa pra vocês porque eu não tô muito acostumada a gravar nesse formato. Então, eu não mostrei tão de perto pra vocês verem como ficou e tudo mais, mas eu prometo pra vocês que nos próximos vídeos eu vou ter mais atenção com isso de mostrar pra vocês, porque eu tava mostrando pra mim, né? Tipo, eu tava fazendo, olhando tudo ali, e esquecendo de mostrar pra vocês como ficou. Aí eu vim com essa estequinha de gravata marcando, fazendo os veiozinhos. Primeiro eu fiz os veios na base e depois eu subi os veios pro talinho. Fica bem bonitinho mesmo. Eu gostei muito do resultado. Tô adorando usar, inclusive. Inclusive, tem uma coisa que eu faço aí no vídeo, que é passar a maquiagem dentro dos olhinhos dele, maquiagem preta, né? Mas depois eu vou colocar um pouquinho de massa preta para cobrir todos esses lugares que ficaram abertos, que eu acho que fica mais legal o resultado. Então, é a dica que eu dou para vocês fazerem em casa, tá? Eu não mostro aí no vídeo porque eu ainda não fiz. Eu decidi fazer só depois. Então, é a dica que eu dou, porque com esses buraquinhos preenchidos fica mais legal o efeito, com certeza. Eu até pensei nisso, mas eu também tava sem massa preta, então não deu pra fazer. Mas as minhas massinhas já chegaram e aí agora eu consigo fazer outras coisas pra vocês. Eu testando como que fica, se tava muito pesado, se não tava. Mas não tava pesado não ficou pesado não. Aí vem a parte que eu vou marcando, passando maquiagem, né, pra deixar com uma cara mais natural nas coisas, né, fica legal o efeito que dá, pra você dar um efeito diferente nas suas peças, né. E eu passei na base marrom e entre os veios desse cacto, eu passei preto, mas a ideia é ficar só no meio mesmo preto, tá? Aí foi como eu falei pra vocês que eu passei, mas que eu não gostei muito do resultado. Eu acho que ficaria mais legal se eu não tivesse, né, passado e tivesse usado a massa marrom pra fazer a base mesmo. E aí é a parte que eu coloco preto dentro da boca, dentro dos olhos. E pra dar o efeito, né, de profundidade. E passo nos veios também.
para dar esse efeito de profundidade, que eu acho que fica bem legal você fazer isso nas suas peças, né? Se você fizer um rostinho, você colocar um rosinha na bochecha para fazer a maquiagem, tudo, fica bem legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with you.